Convidá-la a acompanhar a leitura de Mateus 7, do 1 ao 6, que diz: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê um cisco no olho
mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, não joguem as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aquele, voltando-se, não estraçalhe vocês. Palavras do Senhor. Amém. E eu queria pensar com você, primeiramente, a diferença entre julgar e avaliar. Porque você pode estar falando para mim, Gisele, mas tem uma palavra lá em Tessalonicenses, em que Paulo diz, né, que a gente tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. E Jesus está falando para não julgar, agora eu fico confuso. E é importante nós pensarmos na diferença, porque muitas vezes a gente julga achando que está avaliando, mas está julgando. E aí eu queria pensar com você que a melhor coisa é a gente trazer o original. O texto que nós estamos lendo aqui de Mateus, o verbo que está aí é krinet, que é julgar, decidir a respeito. Disso a Marina entende. E em Tessalonicenses é outro verbo, que é dokimaset, que é provai, examinar, são coisas diferentes. Por que é importante a gente entender isso para nossa reflexão, tá? Porque o julgar aqui de Mateus é no sentido de culpa. Vamos lá. É atribuir uma nota de desempenho. Julgar é fazer uma avaliação, é tomar uma decisão deliberando culpa e destino na qualidade de juiz ou árbitro. Quantas vezes você faz isso todo dia, Marina? Dezenas. É cansativo, não é? Sim. Eu falo porque a Marina, né, trabalha como juíza, então é difícil. Mas é isso que julgar é. Avaliar é atribuir nota no desempenho de alguém. É que nem um professor faz, né? Acho que eu fui mal na prova ontem com o Matheus, socorro. Que hoje ele veio até conferir, para ver se eu não passei cola para os colegas. Não fala nada, viu? Entreguei tudo certinho, não falei nada. Mas também é o que os pais fazem em relação aos filhos. Né? Seu filho fez algo errado, você vai lá e corrige. Mas você não julga seu filho. Então, só para a gente deixar claro, então, avaliar é atribuir nota ao desempenho, tá? De alguém. Enfim, e julgar é fazer uma avaliação, tomar uma decisão. Né? É designar, é como se você se colocasse na qualidade de juiz, de árbitro, enfim. E aí eu queria pensar com você que a diferença no cotidiano, no dia a dia, sabe aonde está? No nosso coração. No coração de quem faz a avaliação ou julgamento. Lembre-se que desde o começo do Sermão do Monte eu estou falando, Jesus está preocupado com o nosso coração. Então a diferença entre julgar e avaliar para reter o que é bom, porque no português a gente usa, né, como sinônimos, né, julgar e avaliar, mas em tese não são iguais, tá? Só para a gente entender isso. Porque no fundo, quando a gente, às vezes, eu vou usar avaliar e vou usar julgar como sinônimos, mas no fundo, a gente não está nem avaliando e nem julgando, a gente está condenando mesmo. Vai até um pouquinho mais além, eu diria que é até mais perigoso. Por quê? Sabe aquela frase sutil quando a gente critica? Eu estou falando a verdade, né? Porque a verdade pode ser dita, mas no fundo é só um julgamento, é só uma condenação. Existe aí uma linha muito tênue entre alertar alguém sobre algo que ela está fazendo errado e julgar alguém, condená-la sobre o que ela está fazendo. E aí eu queria pensar com você, a gente tem falado sobre as narrativas, né, do Sermão do Monte,
E aí, o que acontece? Por trás desse nosso julgamento, existem duas narrativas falsas. E que talvez, eu não sei, mas eu acho que você vai se identificar. Porque as duas geralmente andam juntas. Porque existem dois motivos para a gente olhar para alguém, para o comportamento de alguém, para a ação de alguém. Primeiro, a gente quer corrigir a pessoa. Porque, no fundo, a gente se sente melhor que ela. E a gente tem que mostrar para ela como é que faz. E o segundo, que é o quê? Como eu sou melhor, na verdade, desculpa, eu quero corrigir as pessoas em primeiro lugar e no segundo eu quero me sentir melhor que elas. Então vamos pensar, primeiro, eu quero corrigir as pessoas. A gente declara que a gente tem uma boa vontade, uma boa intenção para ajudar os outros. Mas, na verdade, a gente está mais incomodado com a gente mesmo, não é com o outro. É isso mesmo. Porque se realmente a gente se importasse com o outro, a gente adotaria uma atitude diferente. E a gente vai ver o que Jesus vai falar depois sobre isso. O fato é que, quando a gente vê uma falha, quando a gente vê um pecado, quando a gente vê um mau comportamento, seja no seu colega de igreja, no seu cônjuge, em alguém da sua família, o que no fundo a gente pensar? Eu vou falar para ver se essa pessoa se emenda. Porque está errado, né? Onde já se viu? E aí o que a gente vai lá e fala para a pessoa? E a gente despeja, né, um monte de verdade sobre o outro. Porque a gente acha que a gente está certo. E aí a gente usa a Bíblia como amparato. Porque a Bíblia diz, você tem que fazer. A gente usa a palavra de Deus para ser coerente, né? Esperando o quê? Que a outra pessoa milagrosamente mude. Porque afinal eu estou falando, ela tem que me ouvir. Porque tem muita gente que acredita que é a única forma da outra pessoa mudar. Mas a gente sabe que isso não funciona efetivamente. Funciona? Quantas vezes você já falou para alguém sobre algo que ela está fazendo e ela mudou o comportamento? Dá para contar o quê? Um dedo na mão, de uma mão, talvez. Hã? Melhora um pouquinho, volta de novo. Melhora, exatamente. Porque na maioria das vezes o que a gente está fazendo é jogando o nosso julgamento para aquela pessoa. A gente está falando o que a gente acha. A gente não está nem aí com o que ela pensa, porque o que ela sente, ela está errada e acabou. Será que ela não enxerga isso? Que dificuldade, né? O fato é que, por que não funciona? Porque não demonstra amor pelo outro. Não é uma atitude que provém de um coração amoroso. Porque geralmente o que a gente está fazendo com o outro é obrigando ele a negar todas as suas formas de ver o mundo, tudo que essa pessoa já viveu, tudo que ela aprendeu, em detrimento da minha história, do meu julgamento, da minha forma de ver o mundo. Porque no fundo o que eu quero? Que ela veja o mundo igual eu vejo. Só que aí adivinha, a gente fracassa miseravelmente. E o que fazer diante disso? Pare de corrigir as pessoas. Seja gentil, né? Já diria Ian McLaren, pois cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. Só a pessoa sabe dos problemas dela. Por que ela está agindo daquele jeito? Como? Porque a nossa função não é corrigir, é demonstrar amor. Porque julgar dessa forma, só atacando a verdade, falando, no fundo, é falta de amor. Ah, pastor, mas eu vou deixar ela também à vontade, né? Calma, mas vamos chegar lá. A falta de amor não permite que a outra pessoa reconheça a sua necessidade de mudar. Não oferece ajuda decisória para a mudança, porque muitas vezes ela só vai mudar um pouquinho, depois voltar a ser como era, porque no fundo aquilo não foi amor, foi só uma correção. E a gente às vezes leva um susto, tá falhando?
Então, quando a gente só vai falando, isso demonstra falta de amor. E a pessoa não vai mudar. Sinto muito. Mas se você tem feito isso, falado, só falado, a pessoa não vai mudar. Ela melhora um pouquinho. Aí adivinha o que acontece daqui a pouco? Volta tudo de novo. Às vezes até pior. Não estou querendo jogar praga em ninguém não, pelo amor de Deus. Mas eu sei que você já experimentou isso em alguns relacionamentos da sua vida. Segundo, então, a segunda narrativa que a gente vive, então, é que a gente se sente melhor em relação a gente mesmo quando a gente julga o outro. A gente julga as pessoas porque a gente, na verdade, vê nela algo que incomoda na gente. Não sempre, tá? Mas na maioria das vezes sim. Então, a gente julga os outros porque a gente acha que, moralmente falando, a gente é melhor. E se a gente é melhor, a gente se põe na qualidade de juiz. Nós não nos vemos como companheiros de luta, mas a gente olha para a pessoa e se sente um santo canonizado. E aí é fácil falar que está certo e está errado, porque afinal eu só faço o que é certo. Será? Porque se o outro está errado, a gente acha que a gente está certo. Essa narrativa que a gente vive também de polarização, de sim e não. Né? Se o outro está errado, eu estou certo, acabou. Se ele está certo, eu devo estar errado. E a gente acaba aplicando isso nos nossos relacionamentos. A gente esquece que a gente falha, que a gente erra e que a gente pode fazer pior que o outro. Acha, imagina. Não, nunca. Só que sim. Quando a gente diminui o outro, né, a gente acaba fazendo o quê? Inflando a nossa autoestima. E isso faz bem. Isso esconde as nossas inseguranças. Porque a gente expulsa as partes desagradáveis de dentro da gente e a gente olha só o que tem bom, porque afinal, gente, raiva, inveja, tudo isso que vocês viram até agora, avareza, luxúria, não, eu não tenho isso não. Que foi tudo que Jesus está falando até aqui, né? Nossa, esse Jesus fala demais. Não, eu sou perfeito. Até acontecer pior com você. É muito sério isso, porque a gente esquece de olhar para dentro da gente e ver o quão miserável nós somos diante da santidade e da grandeza de Deus, e não diante do outro. Porque quando a gente olha o outro, a gente acha que o outro faz isso por causa daquilo outro, eu não estou nessa mesma família, minha família é melhor, meu pai e minha mãe foi melhor, minha criação foi melhor, minha faculdade foi melhor, tudo foi melhor em você. Senhor, e aí eu lembro da palavra que diz que até o nosso melhor diante de Deus é trapo de imundícia. Quem é a gente para julgar alguém? Se não alguém que necessita da graça que aquela pessoa também necessita. Porque diante de Deus a gente não tem mérito nenhum, como a gente começou falando no início desse culto. E nesse sentido, então, a gente se colocando no lugar de perfeito diante do outro, a gente critica a pessoa, critica o ambiente, a gente só piora as coisas. Nós entramos aí num ciclo vicioso. Porque como a gente não enxerga as nossas falhas, só enxerga do outro, o que a gente começa? A julgar, vira algo tão comum e tão normal, que a gente não se dá conta. E a gente vira assim um crítico, demasiado. E eu queria pensar com você que o medo do julgamento e o ato de julgar nos afasta de conexões genuínas. Onde não existe vulnerabilidade, não existe cuidado. Então, como parar de julgar? Porque às vezes a gente quer corrigir os outros, sim, e às vezes a gente se sente melhor que os outros, sim. O que fazer? E aí entra o que Jesus coloca para nós aqui, que é o tapa na cara, literalmente.
Ele vai propor para a gente uma nova narrativa, que desde que nós estamos aqui estudando o sermão, qual é? Vocês são cidadãos do reino, vocês são pessoas onde Cristo habita, vocês fazem parte agora da família de Deus, mas isso não é para fazer vocês melhores que os outros, mas é para que a gente se analise e veja o quanto a gente precisa da graça de Deus todos os dias, para que a gente olhe para o outro e veja o quanto ele também precisa da graça de Deus. Porque no fundo, todos nós somos iguais, criados à imagem e semelhança do Senhor, atingidos pelo pecado. E se não fosse Cristo na cruz do Calvário, onde nós estaríamos? Se não mortos eternamente. Então, o que nos separa do outro, na verdade, o que é? A consciência de que Cristo morreu por mim e que eu não sou merecedor, que é graça, e merecida graça nós recebemos. Não foi o que a gente cantou? Sem merecimento. Eu não mereci, ele também não merece. E aí, nesse sentido, Jesus apresenta para a gente uma nova narrativa. Jesus apresenta uma narrativa totalmente diferente sobre como ajudar os outros a mudar. Porque por meio de um severo alerta e ao mesmo tempo um curioso jogo de palavras aqui, tá? Ele rejeita totalmente a ação hipócrita da gente julgar as pessoas. Porque Jesus começa, não julguem para que vocês não sejam julgados, né? E vários aqui interpretam que se julgarmos os outros, a graça de Deus será retirada de nós. Não é isso, tá? Não é bem isso. O que Jesus está dizendo é que ele usa que a determinada imagem de uma medida, né? A medida que vocês usarem, vocês também será usada com vocês, para ilustrar esse ponto. Não julgue os outros, a menos que você esteja preparado para ser julgado também. Você gosta de ser julgado? Então por que julgamos os outros? É essa a ideia aqui. Deus não é missionário em nenhum momento, pelo contrário, a menos que você esteja preparado para julgar também, aí Deus entra na jogada, né? O fato é que nós seremos julgados pelos outros com o mesmo critério que nós julgamos os outros. E aí, né? Quantas vezes, eu já falei isso, eu lembro até hoje, quando eu e meu irmão tínhamos brigas assim, e ele vinha falar, e eu falava, quem é você para falar isso de mim? Vê se se enxerga. Quem nunca teve essa briga com irmãos, né? Enfim, mas o fato é que é perfeitamente plausível. Outra pessoa, quem é você para me julgar? Você não é perfeito. E é evidente que a pessoa está certa. E a gente não quer assumir isso. Então, não importa quão correto possa ser o nosso julgamento. Porque de maneira alguma a gente é inocente. A gente pode estar certo na nossa maneira de enxergar a situação, de ver a pessoa. Não é isso. Jesus não está falando a questão de você estar certo ou estar errado. A questão é que da mesma maneira com que você vai julgar, mesmo na medida, você tem que estar aberto para o julgamento alheio. E o principal ponto aqui de Jesus, ele é bem claro. Se você julgar alguém, prepare-se para ser julgado de volta. É simples assim. Jesus faz então aqui um comentário bem humorado. Às vezes a gente não percebe a ironia no texto bíblico, né? Mas ele vai falar sobre a hipocrisia que a gente demonstra em julgar os outros. E aí ele usa esse exemplo, né? Você imagina uma pessoa que está tentando tirar uma lasca enorme, né? De madeira, aliás, alguém que tem uma lasca enorme no seu olho tentando tirar um cisco do olho do outro. A gente não percebe a ironia que Jesus usa aqui, mas é muito interessante, porque assim, os ouvintes de Jesus devem ter rido do que Jesus falou. Porque em geral as pessoas interpretam a viga como seu próprio pecado. Quem nunca, né? Então eu olho, eu tenho meu pecado, eu vou olhar o pecado do outro. E aqui que é o interessante, porque a viga aqui não é o nosso próprio pecado, mas o ato de julgar. O ato de julgar é a viga aqui. Porque
Porque julgar os outros torna impossível ajudá-los. Enquanto eu estiver julgando o outro, eu não consigo ajudar o outro. Porque eu estou me pondo numa posição melhor que ele. Eu estou achando que ele está errado. E a gente sempre, eu aprendi assim, todo mundo aprendeu. Não estou falando que talvez é uma outra interpretação a proposta aqui que eu estou fazendo mesmo. Que na verdade essa viga é o ato de julgar. Porque enquanto eu estou julgando, eu não consigo ajudar o outro. A minha intenção pode ser boa, mas o método é errado. Julgar não é a melhor forma de ajudar alguém com um problema. Porque você está, pensa bem, você está vendo que aquela pessoa tem um problema. Não é? Você está falando para ela que ela está errada, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. Mas como que você vai ajudar ela com esse problema, se a intenção for mesmo ajudar, né? Aí que está o detalhe. Porque a viga impede a gente de enxergar o outro de verdade. E aí, Jesus entra aqui, né, com porcos e pérolas e cães. Por que a condenação não funciona? Por que o ato de julgar não funciona ao ajudar os outros? E muita gente, acha que esse versículo 6 está desconectado do 1 ao 5, porque talvez na sua Bíblia, lá na sua casa, ele esteja separado dos restantes. Parece que Jesus muda de assunto, mas ele não muda de assunto. Na verdade, ele está colocando assim, né, ele fala sobre julgamento, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltarão contra vocês e o despedaçarão, em outra tradução. Eu queria lembrar você que na antiga sociedade judaica, os cães não eram vistos como animais de estimação, como a gente tem hoje, né? Tem gente que chama hoje o cão até de filho. Trata melhor que muita criança por aí. Na antiguidade, não. Eram criaturas selvagens, consideradas impuras, né, pelo Antigo Testamento. Na maioria eram agressivas, não era assim, né? Vem cá, assim, pronto. Não. Viviam para as ruas. Ninguém tinha um cãozinho em casa de estimação. Então, dar algo que era sagrado, como a ideia da carne dos sacrifícios lá feito, ou o pão da mesa, né? Era um ato de profanação. Então, ou seja, eu apresentar o melhor, né? Vamos pensar assim, para mim, nesse sentido, então, a minha concepção de melhor da vida para aquele que não vale nada. É isso que geralmente a gente pensa. Mas, pastor, é isso que eu aprendi, eu não posso entender, porque afinal meu julgamento está certo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Como a pessoa não vai ouvir, então eu não vou falar. Essa é outra posição, né? Eu não vou falar porque eu sou muito bom e eu vou dar, né, o melhor de mim para aquela pessoa. Também não é isso. E aqui que é a loucura, é a ironia de Jesus. Porque quando ele diz que a gente não deve dar também a pérola aos porcos, na sequência, ele não está dizendo que os porcos não eram merecedores de pérola. Porque afinal os porcos também eram considerados animais impuros pela lei judaica. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é que porcos não eram capazes de digerir pérolas. Porcos não comem pérolas. Simples assim. E se um fazendeiro agir dessa forma por alguns dias consecutivos, ir lá e dar pérola hoje, dar pérola amanhã, dar pérola depois, lá pelo quarto, quinto dia, sabe o que vai acontecer? Os porcos vão comer o fazendeiro. Porcos comem pessoas. Cães também. Então, assim como o cão não valoriza a comida sagrada, os porcos, eles não conseguem digerir pérola, ou seja, as pessoas não conseguem digerir julgamentos. É isso. Ninguém consegue. Por isso que não funciona. Ninguém atura ser julgado. Ninguém atura ser condenado. Por quê? Porque isso não supre as suas carências. Porque isso não é ajuda de verdade. É sério isso.
julgar os outros não resolve os seus problemas, mesmo que seja um julgamento legítimo. Fora da esfera da lei, do Código Civil, de crimes que se cometem, que é outra instância, tá? Aqui a gente está falando do cotidiano. Enquanto eu abordo o outro, julgando que ele está errado, eu estou certo. Isso não vai ajudar. Te ajudou alguma vez? Alguém vinha falar que você estava errado? Lá no fundo do coração não dá até uma raiva de você falar, agora eu vou fazer só de raça. Quem nunca? É isso. E às vezes a gente não percebe isso. Então quem acusa não está sendo compreensivo, não está sendo compassivo, mas está sendo falsamente complacente. Porque no fundo ninguém gosta disso e nem reage bem a isso. E aí, o que Jesus propõe? Não julguem, peçam e orem. Jesus nos diz que a gente não deve julgar os outros porque isso gera ira e o julgamento como retaliação na mesma medida. É isso. Porque nos nossos olhos, né, a condenação nos tira a capacidade de ajudar os outros. O julgamento é indigesto. Ele não nos alimenta espiritualmente. Não ajuda a gente a crescer. Muito pelo contrário. Faz a gente, às vezes, dar um passo para trás. Agora eu vou fazer de maldade mesmo. Agora eu não quero. A pessoa pode até estar certa. Você pode até reconhecer que ela está certa. Mas a forma como ela te tratou... Então, peraí. Jesus fala tudo isso e ele não me dá uma solução? Ele dá. E aqui entra a segunda parte do texto que a gente lê muitas vezes desconectado da primeira parte, que é o 7 ao 11, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? É isso. Muitas vezes a gente esquece, mas o que Jesus fala no fundo para a gente fazer ao invés de julgar? Orar. Ore por essa pessoa. Comece a orar pelas circunstâncias da sua vida. Porque muitas vezes a gente ora pedindo, mas a gente se esquece de entregar as coisas que a princípio são simples. Senhor, eu estou com um problema. Eu lembro sempre da... o Bruno está aqui hoje, ele vai lembrar dessa. Nós participávamos do encontro de casais, que o exemplo sempre era a pasta de dente apertada no meio ou no final. E a briga que isso causava dentro de casa, né? E a gente ria. E às vezes, não estou falando que talvez você não precise falar da pasta de dente, do papel higiênico. Às vezes é coisa simples. Mas quando não são coisas simples, e até essas coisas simples, né? Ao invés da gente conversar já julgando, olha o que você faz, né? Deixa isso aqui aberto, deixa isso fechado, vai falando, nem uma metralhadora, só vai jogando julgamento. Talvez precise orar primeiro: Senhor, me dê sabedoria para falar sobre isso com essa pessoa, me direciona para fazer o melhor com o que eu tenho. Eu não sou melhor que o outro, eu sei que eu também erro, tem hora que eu erro feio. Me ajuda, me dá orientação. Antes da gente julgar, a gente precisa colocar a oração. Como cidadão do reino, a gente precisa ter uma métrica diferente. Primeiro eu oro, depois eu falo. Se o Espírito Santo me direcionar para falar. Porque às vezes a gente vai falando com o nosso coração já cheio de julgamento, porque eu estou certo, o outro está errado. Ou porque às vezes a gente está tão inseguro nos nossas achanças,
palavra agora, que a gente não consegue dar oportunidade para o outro, explicar o motivo por que ele faz dessa forma. Porque talvez ele aprendeu assim, e para ele dessa forma é a correta. Só que ao invés de conversar, dialogar, eu já chego atirando pedra. Por isso que serve para as coisas simples e para as coisas complexas. Quantas conversas difíceis nós temos e precisamos ter, mas que elas não surtem resultado, porque muitas vezes a gente já está indo com 10 pedras na mão. E a gente não orou e falou: Senhor, direciona nessa conversa. E quando a gente ora primeiro, Deus age. E eu falei aqui das brigas que eu tinha com o meu irmão, e eu vou seguir nesse exemplo, até que chegou um dia que ele resolveu parar de me julgar. E ele começou a orar por mim. Ele não falou mais nada. Se eu estava certo, se eu estava errado. E ele estava na igreja, e todas as vezes que eu não estava, toda vez que ele falava alguma coisa, lá vem ele, o perfeitinho, o santo. Aí parou de falar, começou a orar pela minha vida. Ele orou acho que uns 7, 8 meses, até que um dia eu pedi para ele: ô Dani, vem aqui em casa, traz a sua Bíblia. Eu sei que tem uma boa nova, mas eu não consigo lembrar o que é. E ele veio, leu a palavra, depois ele me convidou para ir na igreja, e aí 23 anos depois estamos aqui. Estou dando esse exemplo de conversão, mas poderia ser de outros tipos de coisa dentro de um relacionamento, seja de irmãos, seja de cônjuges. Quantas coisas nós arrastamos ao longo da vida porque a gente se posiciona achando que está certo, que é melhor que o outro, quando na verdade, talvez o outro tenha errado mesmo. Mas o quanto eu estou disposto a ajudar o outro? Ou eu só quero condenar o outro mesmo? É muito sério isso. E que nós possamos entender que muitas lutas que os nossos irmãos e irmãs enfrentam, talvez acabe do dia para a noite. Talvez você comece a orar e simplesmente a luta acabe. Talvez não. Talvez você vai viver a vida inteira com aquela luta, com aquela dificuldade. Talvez o seu problema não se resolva só com oração, né? Precisa de mais fatores. Mas o fato é que a gente tem que entender que, como cidadão do reino, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente tem a boa intenção e a gente fala: não, então pastor, a partir de hoje eu vou orar, eu vou tentar pelo menos não julgar aquele meu irmão. Aparentemente, se não funcionar, meu conselho é: continue orando. Continue orando. E é isso que Jesus fala: busque e acharão, bate, a porta será aberta. Onde está a nossa persistência? Porque na era do iFood, né, da comida rápida, nem fome a gente quer sentir mais, quanto mais desconforto em relação ao outro. E às vezes é o desconforto que vai transformar o nosso coração e transformar o coração do outro. Jesus nos tira da zona de conforto. E isso que é ruim, né? Porque na hora que está ficando bom assim, ele vem e transforma a gente. E a arte de persistir é o quê? É realmente perseverar diante das dificuldades. E a nossa oração persistente, e não o nosso julgamento persistente, a nossa oração persistente é um sinal de amor. O quanto você tem orado pela pessoa que mais te perturba na vida. O quanto que você tem orado pelo seu cônjuge. O quanto você tem orado pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe, pela igreja. Vale para mim também. Não estou falando só para nós, né? O quanto nós temos orado. Porque Jesus termina essa sessão, eu não coloquei aí, o versículo 12, dizendo: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
A gente gosta que orem por nós, não gosta? E você está orando pelos outros? Ou a gente só está julgando? Porque julgar, né, é fácil. Mas e orar? Então, é importante a gente pensar, né? Jesus confronta a nossa hipocrisia, a nossa justiça própria. Ele exige que os crentes o quê? Se examinem. Examine os seus próprios pecados, né? Qual é a sua trave? Qual é o seu ato de julgar que está te impedindo de ajudar o outro? Antes de tentar corrigir os outros, antes de tirar o cisquinho lá. É ruim ficar com cisquinho de madeira no olho, não é, seu Silas? Quando está lá fazendo as coisinhas de madeira? Então, o senhor imagina só com uma trave desse tamanho tentando tirar o cisquinho no olho do outro. É o nosso carpinteiro de plantão. Então, isso é muito sério. É a regra de ouro que Jesus apresenta para nós, né? Que sirva de alerta. Quem gosta de ser julgado? Como a gente gostaria de ser tratado? E que bom que a gente orasse mais do que julgasse mais. E aí eu quero terminar com a frase do Tim Keller, que diz: Jesus não veio empunhando uma espada, ele veio com pregos nas mãos. Não veio para trazer julgamento, veio sofrer o julgamento. O nosso Deus não nos julga segundo as nossas transgressões. Ele veio para sofrer o julgamento que era nosso. E se a gente, como cristão, faz diferente, a gente está fazendo errado. Cristãos, não se esqueçam, é pequenos cristos. Então, como a gente tem sido pequeno Cristo para os outros? Condenando ou amando em oração? Que Deus assim nos ajude para que a gente possa viver sem julgar os outros, né? Que a gente possa acolher, que a gente possa alertar no momento propício, do jeito certo, da forma correta, com amor de verdade. Como nós gostaríamos que fizesse conosco, a gente possa fazer. E que a gente possa sondar o nosso coração nesse sentido. E é isso que a gente vai cantar nesse momento, né? Cantar para que a gente possa realmente ter clareza nas nossas convicções, na nossa forma de enxergar e entender o mundo. Durante essa canção, os irmãos que vieram preparados com os dízimos, ofertas, podem estar trazendo à frente. Nós vamos cantar, os irmãos que puderem ficar em pé, vamos ficar e depois nós vamos orar. Ouvi, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo, quero
Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nos achamos superiores aos outros. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que usamos a Sua palavra nesse sentido, Senhor. Pai de amor, Deus eterno, o Senhor é o Rei desse reino, o Senhor é o justo e verdadeiro juiz. E que nós possamos submeter todas as nossas crenças no sentido de julgar as outras pessoas primeiro a Ti. Que nós possamos, ó Pai, colocar em oração, ó Pai, todas as questões que no primeiro momento nos afligem, que nos incomodam, que nos levam, Senhor Deus, a condenar, ao invés de avaliar e de ponderar e reter o que é bom. E no momento certo, da forma certa, com amor, com graça, alertar as pessoas. Nós não somos donos da verdade. O Senhor é a verdade. Por isso, Pai, que nós possamos caminhar em Ti. Que nós possamos, ó Deus, ter palavras de bênção e não de julgamento. Que nós possamos, ó Deus, realmente falarmos da Tua salvação, da Tua graça, da Tua misericórdia. Existe um julgamento, sim. Nós entendemos que a Tua palavra diz que um dia todos serão julgados. Mas não por nós, mas pelo Senhor. Por isso, Pai, capacita-nos a tirar as traves, ó Deus, dos nossos olhos. A amar, primeiramente, a olhar com graça, a olhar com os Teus olhos, como nós cantamos anteriormente. A perdoar com o Teu perdão. Que nos nossos relacionamentos, ó Deus, o Senhor possa, primeiramente, colocar nos nossos corações, ó Pai, um desejo genuíno de amar o outro e não de mudar o outro. Nós entendemos que quem opera a mudança é o Teu Santo Espírito. Por isso que o Senhor nos convida a orarmos, a nos entregarmos, a nos colocarmos diante de Ti. E é o que fazemos nessa manhã, Senhor. Toma cada um que aqui está nesse momento, cada casal, cada um que tem um problema de relacionamento, ó Deus, na família, no trabalho, na escola. Que o Senhor direcione, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa tirar, Senhor, da boca todo julgamento. Capacita-nos a olhar as pessoas como o Senhor olha. E que a gente também não fique achando que então a gente tem que aceitar tudo e qualquer coisa. Mas que o Teu Santo Espírito nos direcione para sabermos falar quando tem que falar, a silenciar quando tem que silenciar. Nós não queremos ser hipócritas, ó Deus. Estar aqui hoje, falarmos do Senhor, orarmos a Ti, sairmos daqui, Senhor, e sermos piores do que aqueles que não conhecem o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida de oração e não de julgamento. Obrigada, nós te damos graças nessa hora. Pedimos a Deus por aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, que o Senhor continue fortalecendo, multiplicando, sustentando os seus lares. Pedimos a Deus por aqueles que hoje, Pai, têm enfrentado problemas de saúde. Clamamos mais uma vez pela saúde da Dona Jandira, irmã de seu Silas, pela Fátima, vizinha da Alice, pela Dora, Senhor, pela Dona Dalva, pela Sandra, pelo Leite, Senhor, pela Dona Firmina, por esses queridos que encaminham seus pedidos de oração a nós. Pai, que nós possamos como igreja,
realmente estarmos preparados para uma vida de oração, de contrição, de humildade, de graça, de misericórdia, Pai. Pedimos a Deus pela nossa semana que se inicia. Pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada de fé e que dia após dia nós possamos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quero chamar seus filhos aqui na frente. O aniversariante da semana. Vamos orar pela vida dele. Seu Silas fez 85 anos. Glória a Deus. Presbítero dessa igreja em disponibilidade, um exemplo de fé para a nossa caminhada, viu? É uma alegria poder caminhar com o Senhor. Eu fico muito feliz, viu? Todos aqui se alegram. Vamos orar pela vida dele? Senhor Jesus, nós te damos graças pela vida do seu Silas, ó Pai. Clamamos que o Senhor seja com ele, ó Pai, com saúde, fortalecendo, ó Deus, a sua fé. Que o Senhor, Pai, dê sempre a ele sabedoria, entendimento, discernimento. Abençoa a sua casa, ele, assíduo, a Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor tem suprido todas as suas necessidades. Obrigada, Pai, pelo exemplo de fé que ele tem, de amor à tua igreja, Senhor. Nós te damos graças, louvamos a Ti pela vida dele e rogamos as tuas bênçãos sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Depois os irmãos podem dar um abraço nos seus filhos bem forte. Tem um bolinho de maçã, viu? Eu trouxe, depois o senhor... Vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo